Quero saudar os colegas, pastores, pastoras, familiares que acompanham, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estou apaixonado por vocês. Eu amo vocês. Vocês não imaginam a alegria que é reencontrar os colegas. Não é? Não é? Tem bispo que se tornou emérito e não fez exatamente, né? O João Figueiredo, ele falou que a última frase dele como presidente foi: me esqueçam. A minha frase para vocês, eu não estou saindo não. Não estou saindo não, mas a minha frase para vocês é: não me esqueçam. Eu quero ter um lugar no seu coração para sempre, porque vocês já moram no meu coração. Várias madrugadas eu testemunho, eu tenho clamado aos céus por vocês, por diversas situações. Agora com o WhatsApp, às vezes eu fico 2, 3 horas estudando, torno a ligar o celular, tenho 86 mensagens no WhatsApp. Coisa inacreditável, né? O pior é quando é só, assim, uma piadinha, né? Quando é um pedido de oração, alguma coisa, mas às vezes é uma piadinha, eu ligo e ainda fica 3 minutos, aí às vezes eu paro no meio do caminho, estou confessando para vocês. Mas é muito bom estar com vocês, compartilhar a palavra, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Todos vocês são alunos da escola dominical, leem a Bíblia. Não sou costumeiro de pôr nome na mensagem, mas a mensagem de Paulo, ele que botou o nome, né? A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 a 25. E vamos ler colocando-nos em pé. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos.
Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Oremos. Sei lá, Senhor da glória. Ó Deus vivo. Te louvamos porque podemos sentir o mover do Teu Espírito neste lugar, Senhor. Que foi dedicado a Ti, ao Teu serviço, para a Tua honra, para a Tua glória. Para, Senhor, proclamar que só Jesus salva, só Jesus tem poder. Por isso, Senhor, nesta noite, quero colocar diante de Ti os meus colegas pastores, pastoras, as famílias de cada um deles, ó Pai. São tantas as lutas, Senhor. São tantas situações em que nós baixamos os braços e dizemos, não aguento mais. O que eu vou fazer? Mas, Senhor, Tu és o poder de Deus entre nós. Por isso estamos aqui, por isso prosseguimos em meio a muita luta e muita tribulação. Vem, Senhor, e fala ao nosso coração nessa noite. Que saiamos, Senhor, com o coração aquecido, Senhor. Em chamas, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Magna, antes você vai mudar o sermão tem 11 pontos. Não é? Eu prego fazendo estudo bíblico, você sabe disso. Então eu não sou presbiteriano, né? Presbiterianos são muito mais sistemáticos e organizados, né? Academicamente. Sermão de 3 pontos. Eu faço de 7, 8, 9, 10, 11. Conforme o Espírito mostra na palavra, eu destaco alguma coisa e é isso que eu estou fazendo. Mas antes mesmo, depois que eu tinha feito tudo isso, o Senhor me mostrou mais coisas. Então, vai ter mais alguns índices. Antes de você começar a nos passar, e depois você vai poder ter uma cópia, e se você pregar, pode pregar. Se for bom, foi Jesus que deu. Se for ruim, você não deve repetir. Você deve inventar, o senhor é bispo da onde? Eu falei, eu sou auxiliar de Jesus. Sou auxiliar de Jesus. Diga para o seu irmão, eu também sou auxiliar de Jesus. O titular na minha igreja é Jesus. Diga assim. O titular na primeira e na 7ª região não é o bispo Paulo, é Jesus. Eu oro ao Senhor e digo assim, Senhor, pelo menos que eu não atrapalhe. Já é uma grande coisa. Porque se você não atrapalha, Jesus faz muito melhor, né? Faz aquela bagunça santa, não é? Transforma a igreja. Todos vocês conhecem o drama e as bênçãos e as alegrias e as lutas que representou o ministério de Paulo, inclusive em relação à igreja em Corinto. Quando Paulo lá chegou, o evangelho já estava sendo pregado por Apolo, o boca de ouro, o homem que tinha uma retórica filosófica, colocando o evangelho que impressionava muita gente, especialmente pela característica do mundo greco-romano que representava Corinto. Corinto também era uma cidade, eu até diria que em algumas coisas, sem nenhum desejo pejorativo, que recorda o Rio de Janeiro, porque estava entre 2 mares, era um ponto de encontro do comércio de todo o mar Mediterrâneo,
Então, a prostituição grazava, várias religiões, vindas de várias partes do mundo, estavam instaladas em Corinto, né? Então, os homens religiosos circulavam pelas várias cultos e celebrações. Então, esta cidade se tornou um alvo para o ministério de Paulo. Não é? Por quê? Eu acho que Paulo deve ter pensado isso, ele não diz isso, mas ele deve ter pensado, se Corinto se converter, que outra cidade vai resistir? Ou se Roma se converter, que outra cidade vai resistir? Então a gente pode dizer assim, se o Rio de Janeiro se converter, tem muita gente ainda para se converter, não é verdade? Uma tocha acesa vai ser levantada. Muitos virão do norte e do sul para ver o que Deus está fazendo. Essa é uma verdade. Então, Paulo começa como um pastor falando. Quando você pega uma ovelha ou uma família que você vai aconselhar, que tem vários problemas, estão começando na fé, porque Corinto, quando Paulo escreve, quando Paulo vai e fica durante 1 ano e meio, depois escreve para eles, era uma igreja nova. E ele foi muito franco com eles, como você sabe, lá logo adiante ele vai dizer que não vos pude falar como a espirituais, porque sois carnais. Leite vos dei a beber, porque não suportais alimento sólido. Estão lembrados disso? Então nós estamos diante de uma igreja onde pecado, não é, era notório, mas onde haviam pessoas cheias do Espírito Santo também. Pois quando você chega lá no capítulo 11, o que você encontra? Toda uma descrição dos dons espirituais que Paulo vai mencionar porque eles estavam aflorando na vida da igreja lá em Corinto. Alguns já me disseram, eu até acabei escrevendo um artigo, me disseram assim, que no tempo que tinha muita gente contra o avivamento espiritual, graças a Deus, diminuiu bastante. Então, esse irmão, muito meu amigo, dizia assim, Paulo, vocês não podem enfatizar avivamento, dons espirituais. Veja só, a igreja que mais trata disso, o texto que mais trata disso é Corinto, aquela igreja horrível, cheia de problema. Eu falei, bom, acontece que a gente tem que enfatizar, porque no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, não é? Então, não é por causa de Corinto. E aí eu escrevi entre Antioquia e Corinto, que está nesse último livro que eu lancei, sobre exatamente isso. Mas Paulo, para anular o personalismo que continua existindo, hoje nós temos, as igrejas se intitulam Igreja do Missionário tal, Igreja do Apóstolo tal, Igreja do Patriarca tal. Não é assim. Vamos ser sinceros, não é assim que funciona. Quando alguém perguntar de que igreja você diz, eu sou da igreja metodista. Não diga, eu sou da igreja do bispo Paulo, você me ofende. Eu não sou dono da igreja, eu sou servo de Deus Altíssimo como você. Entendeu? Eu fujo da autopromoção e da promoção pessoal. Me deram o título de membro da Academia Brasileira de Letras. Eu não convidei ninguém. Tinha uma meia dúzia de gato pingado lá, meus amigos, Dorimar, você estava lá, Dorimar, não sei, o Adilson, as pessoas mais chegadas e o pastor da igreja, porque também não podia deixar de estar, que era o pastor Marcelo, né? Mas por quê? Porque eu leio a Bíblia e sei que eu e você gostamos de elogio, gostamos de ser destacados, distinguidos. E isto era um dos graves problemas da igreja.
Isso estava dividindo a igreja. Porque as pessoas queriam ser grandes. E aí Paulo começa dizendo, apresentando o que para ele que é grande. A cruz do Calvário. Ele começa apresentando a cruz. Eu lembro que eu era pastor no Jardim Botânico, e tinha uma irmã muito simples, mas bem pentecostal. E tinha uma reunião do grupo de mulheres, à tarde, creio que quarta-feira de oração, e ela de vez em quando dirigia. E ela começou, reunião de oração, a não ser que eu estivesse viajando, eu nunca perdi na igreja, não. Cheguei um pouquinho depois de começar. Mas era ali embaixo no salão social, as irmãs estavam sentadas e ela estava de costas para a porta. Eu entrei na hora que ela dizia, tá vendo? Nossa igreja não cresce porque tem uma cruz lá no altar. Nós somos adoradores da cruz. Tem que tirar aquela cruz de lá. Eu parei do lado dela e falei, irmã, a irmã lê a Bíblia? Leio. O apóstolo Paulo diz diferente da senhora. Que a cruz de Cristo é loucura para os que não creem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é uma figura desoladora. A cruz não atrai ninguém. Nós até gostamos de dizer que cada um deve tomar a sua cruz. Mas todos nós, se pudermos fugir da cruz, nós vamos fugir da cruz. A gente tem até um ditado que o diabo foge da cruz. Até o diabo foge da cruz. A cruz era ignomínia, a cruz era maldição. Não era nada agradável. E ela se torna um símbolo de como Deus transforma o que não é em coisa que é. Deus transforma o nada em algo que se torna relevante. Ele faz isso com você e faz isso comigo. A igreja em Corinto, irmãos, tinha anseios por ouvir um evangelho nos termos dos grandes oradores gregos. E ele recebeu notícia da casa de Cloé. Uma das coisas que diziam é que ele pregava mal. Você já ouviu alguém dizer isso para você? Você, ministro da palavra, alguém falava, gosto muito do senhor, mas o senhor prega muito mal. Falaram isso para Paulo. Mais ou menos passaram essa ideia para ele. Havia um grupo grande que tinha começado a conhecer o evangelho através de Apolo. Apolo, mais tarde, se afasta de Corinto e fala com Paulo sobre isso, está lá no final da carta. E ele demonstra mais tarde desejo de voltar. E Paulo diz, não, ainda não é tempo de você voltar para lá. Por quê? Porque Apolo vinha da escola grega. Apolo tinha toda aquela retórica. Como você sabe, eu vou muitas vezes aos Estados Unidos e prego também, com todo o meu inglês capenga. Eu tenho uma grande inspiração no reverendo George McGill e no reverendo James. Não é? Eu prego em inglês como eles pregam em português. Não é? Então, me faça entender. Me faça entender, todo mundo entende. Faço até apelo. E gente se converte, com todas as minhas limitações no inglês. E o que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que era a valorização do enfeite, não é? Da retórica. E aí Paulo, vendo isso, começam a surgir outras facções. A notícia primeira era que Paulo não tinha retórica, Paulo não tinha muito argumento. Ele era, como diz o ditado, samba de uma nota só, né?
Pregava Cristo ressuscitado e advertia as pessoas do inferno, mais ou menos estilo John Wesley também. Agora, o Wesley tinha uma argumentação sempre muito bem elaborada, mas o fundo sempre era a conversão, o convite à conversão, a centralidade na cruz, a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. Isso sempre, num sermão de Wesley, sempre estava muito claro, não é? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, coisa que está faltando hoje. As pessoas estão indo para o inferno sorrindo, não é? Porque não sabem que estão indo para o inferno. Porque quem tem que estar na beira do abismo, gritando, olha o abismo, não está fazendo isso, que somos nós, os pregadores. Deixa eu falar mais um pouco sobre os antecedentes. Pode passar para o segundo item. Havia uma divisão na igreja. Por conta... Onde havia muito conhecimento, muita sabedoria, era uma dificuldade muito grande. Tinha os super espirituais em Corinto. Os que tinham vários dons espirituais. Esse era o chamado grupo de Cristo. E tinha os judaizantes, que eram chamados o grupo de Cefas. Eu sou judeu, sou herdeiro, você quer ser como eu? Circuncida-se. Ou seja, toda a polêmica que desagou no concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, estava presente. Paulo conviveu com isso. Você tem dificuldade, tem um grupinho que está sempre no teu pé. Tinha um grupo, era impressionante. Onde ele ia, um grupo atrás dele. Paulo pregava e os caras despregavam. Paulo pregava e os caras despregavam. Vou contar uma história, duas pessoas muito conhecidas no passado aqui. O reverendo José de Freitas, uma bênção, um santo homem. Reverendo Erci Teixeira Braga, também uma pessoa consagrada, médico, mas intelectual. O bispo Almir nomeou o reverendo José de Freitas, já no final do ministério dele, para a igreja de São João do Central do Povo, lá onde você está, volta. E o Erci era médico, tempo parcial, nomeou o Erci como ajudante. Um dia eu perguntei para o reverendo Erci, como é que está sendo lá? Ele falou, muito simples, de manhã o Freitas prega, de noite eu desprego. Falo com toda sinceridade, né? E os dois estavam muito bem. Na verdade, o que acontecia é que o Freitas vinha com uma linha teológica afirmando algumas coisas e o Erci vinha com outra completamente díspare daquela. Mas isto, quando não é convergente, divide. Divide. Você junta o culto à personalidade, o culto a pessoas, o desejo de se tornar um Malafaia. Será que tem alguém que quer se tornar como um Malafaia? Eu não aconselho. Não é? Ter avião particular, essas coisas todas, né? O desejo de se tornar como um René Terranova. Irmãos e irmãs, vamos ser realistas. Tem gente que se sente atraída por isso. Porque há muitos elementos que mobilizam nessa direção, irmãos. Aqui não é um lugar da gente esconder coisa, não. É de dizer a verdade. E eu sou profeta, você sabe disso. O outro quer ser um líder mais light, Estevão Hernandes, né, na vida. A primeira coisa que você tem que fazer é se tornar calvinista, né? Que não é bom. Eu sempre lembro que o Wesley dizia, olha, se os calvinistas estão certos, Deus é pior que o diabo. Porque o diabo passa a vida toda tentando levar as pessoas para o inferno, e Deus mandava logo do nascimento. Ele tinha 10 argumentos assim, pesado
contra o calvinismo. Ele rachou com George Whitefield, porque George Whitefield, depois de velho, se tornou calvinista, fundou a Igreja Metodista Calvinista, que, graças a Deus, pela graça de Deus, acabou, não durou nem 100 anos. É verdade, é só estudar a história da igreja. Nasceu lá na fronteira entre o país de Gales e a Escócia, nasceu a Igreja Metodista Calvinista no século XVIII, não durou 30 anos, acabou, depois da morte de Whitefield. Os pessoal até dizem assim, que Whitefield pregava melhor que Wesley. Tinha uma retórica tremenda, uma unção tremenda, mas quando ele morreu, não deixou quase nenhum discípulo. Porque ele não teve a preocupação. O Wesley era o inglês típico. Se você quer que alguma coisa dure, se você acredita em alguma coisa, se organize para fazê-la durar mais que uma geração. Essa é a frase do Wesley, não é minha, não. Então, ele se organizou para fazer durar o avivamento metodista mais que uma geração. Não é? Então, o culto à personalidade enfraquece o conteúdo da mensagem. Por isso, Paulo coloca isso com muita clareza. O item 3. Porque não me enviou Cristo para pregar o Evangelho. Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Para Corinto isso não valia. Porque a retórica, a oratória, que até hoje a gente aprende na escola, né? Eu estava ouvindo de um advogado que há uma carência muito grande nas faculdades de Direito no Brasil, que o curso de oratória dura um semestre, pelo menos foi o que ele disse. E que nos Estados Unidos são 5 anos e 10 semestres de oratória. Porque tudo vai parar na corte lá, né? Não tem esse processual imenso, tudo vai parar na corte. Então o advogado tem que abrir a boca e argumentar e longamente ser capaz de ter um raciocínio ágil para fazer a contestação, a réplica, a tréplica, e ser mais depois de tréplica eu não sei como é que se chama. Então, até hoje a gente se prende na retórica. Às vezes, retórica do que com o conteúdo. E eu até diria que isto, muitas vezes, afeta inclusive a forma da nossa eclesiologia. Hoje não se imagina uma igreja sem uma boa bateria, sem todo um bom instrumental. E agora, cadeira estufada. Não tem nada contra o instrumental. Não tem. O primeiro culto realizado no Rio de Janeiro saiu no Globo a notícia. Foi na igreja de Copacabana. Eu era pastor, seminarista da juventude. Convidei jovens que tocavam atabaque nos instrumentos e fizemos um culto jovem com atabaque, isso em 1971. No dia seguinte saiu no Globo: jovens metodistas levam atabaque ao seu templo. Tomei pancada de tudo que é lado, quase que me destituíram de tudo e de todos, né? Porque eu acredito na aculturação da igreja. Uma igreja que fala a linguagem do povo, que se comunica, sem se render aos valores religiosos que podem estar acompanhando. Instrumento é instrumento. Você é instrumento. Por menor, maior, diferente que você seja, você é instrumento. Você não é o fim. O fim é Jesus. O fim é Jesus. O anúncio do Evangelho é o grande objetivo. Certamente, disse ele, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Paulo emprega um termo muito forte. Pode colocar no item 4, que eu já estou lá. Até porque eu não vou cumprir a profecia do pastor Lúcio, que disse que eu ia falar até meia-noite. Termo muito forte, loucura, né? Eu lembro que a igreja do Vidigal nasceu da conversão de um rapaz que era chefe do tráfico.
durante o meu pastorado no Jardim Botânico, o Josué. Um dia, depois de convertido, ele levou mais de 30 pessoas para a igreja, o Josué. Um dia ele chega na igreja muito triste. Olhei para ele, o que aconteceu, Josué? Meus amigos lá me disseram uma coisa hoje que me deixou muito triste. O que foi? Encontrei com alguns que eu não tinha falado. Eles me perguntaram o que eu tinha assumido. Eu falei, eu me converti, agora eu sou crente. Por isso que você está com essa cara de bobo. Ou seja, a cruz de Cristo é loucura para os que não creem. Quantas vezes você falou do evangelho na rua para as pessoas e as pessoas ficam te olhando assim com uma cara como se você fosse de outro planeta? Para crer no poder da cruz, no conteúdo expiatório da cruz do Calvário, não tem retórica que dê conta. Não tem cadeira estufada que resolva. Não tem banda, por melhor que seja, que resolva isso. Isso é obra do poder do Espírito Santo. É poder de Deus. Eu já tive igrejinhas. Quando eu digo igrejinhas, no sentido carinhoso. Que há mais ou menos 60 pessoas. Há pouco tempo tive numa delas. Com mais de 80 pessoas, 20 dos lá de fora, a gente assistindo o culto pela janela. Só tinha um violão. Não tinha uma bendita bateria. Não tinha nada. O púlpito, eu pregando e o pastor quase colado em mim. Mas na hora que fiz o apelo, gente caindo pelo chão, o poder de Deus sendo derramado. Sabe o que Deus me fala nessas ocasiões? Sou eu que faço a obra. A palavra da cruz é loucuras para os que não creem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Em seguida, Paulo, usando a reflexão, ele diz assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Paulo está citando aqui Isaías 29, 14. Por quê? Eu sempre ensino em curso de exegese bíblica que quando há uma citação do Antigo Testamento, você tem que visitar aquele texto. Porque Paulo era mestre. Quando ele usa o Antigo Testamento, ele tem uma lição para passar. Sabe o que ele está se referindo? A mensagem de Isaías. Por quê? Porque o poder da Assíria estava crescendo. Durante o ministério de Isaías, a Assíria conquistou Samaria, destruiu o reino do norte, e em Judá, onde estava Isaías, o povo já dizia assim, nós precisamos procurar ajuda, porque Senaqueribe vai chegar aqui e vai matar a cada um de nós, vai levar os nossos filhos como escravos e nossas mulheres como concubinas. Vamos buscar o acordo do Egito. Leia com calma lá, que você vai ver. Vamos fazer um acordo com o Egito. O conselho dos sábios estavam dizendo para o rei isso. O rei Ezequias. Senaqueribe disse, aprisionei Jerusalém como um pássaro dentro de uma gaiola. O conselho era, façam acordos. Façam alianças. E o pregador louco, sabe o que ele dizia? Repetidas vezes naquele capítulo. Confiem no poder de Deus. Confiem no poder de Deus. Confiem no poder de Deus. Não façam aliança. Vocês têm um Deus que é poderoso. Ezequias acabou crendo na palavra de Isaías. Então, lembrasse o que aconteceu? Milhares do exército de Senaqueribe, durante a noite, lutaram contra si
E Senaqueribe não botou o pé dentro de Jerusalém. Porque tinha um profeta lá. Um profeta que cria no poder de Deus, que anunciava o poder de Deus. Paulo estava traçando um paralelo entre aquele momento, entre Corinto, entre as facções, as divisões, os vários conselhos, várias opiniões. Hoje as opiniões correm nas redes sociais com uma força como se verdade fosse. Como se verdade fosse. A palavra é desprezada em favor de opiniões humanas. E o que Paulo está dizendo é que esse conselho dos sábios não vale nada para Deus. O que vale é a palavra do Senhor, a palavra que permanece eternamente, o poder que se sobrepõe a toda palavra humana. Aí ele faz a pergunta, até usando uma certa retórica: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? O sábio, especialmente no mundo judeu, é o que tem resposta para todas as perguntas e questões. O escriba é o homem das letras, o intérprete da lei. Está tudo determinado. Está todo o caminho traçado. Cumpre a lei e você se salva. O inquiridor é uma expressão grega que se refere aos que proclamam, explicam e apresentam todas as ideias, as quais eles entendem que podem resolver os problemas da sociedade. O que nós temos diante de nós? A história é uma prova da limitação da sabedoria humana. Quando terminou a Segunda Guerra, as nações penalizadas pela destruição, morreram milhões de pessoas, criaram a Liga das Nações para trabalharem para que nunca mais houvesse uma guerra como aquela. A ONU tem se empenhado. Mas as nações poderosas não se rendem às decisões da ONU, só quando lhes interessa. Os Estados Unidos, por exemplo, desde a Guerra da Independência, nunca passou 3 anos sem estar participando de alguma guerra. Guerra contra a Espanha para conquistar a Flórida, guerra contra o México para conquistar todo o estado do Texas, o sul do Arizona, a Alta Califórnia e assim por diante. Guerra atrás de guerra. E como é que eles chegam à conclusão que tem que entrar em guerra? Pelo conselho dos homens. Pela sabedoria humana. Eu já contei esse testemunho, mas eu vou repetir porque ele é muito bom. Nessa região, a primeira região, todos os concílios, nós tínhamos uma segunda sessão para decidir o nosso orçamento financeiro. Há alguns poucos remanescentes disso, aqui presente. Reverendo Antônio Faleiro e outros. Dava uma pauleira danada, irmãos. Mais de uma vez o concílio foi encerrado depois do almoço e marcado para dali 30 dias. Eu entrei no meio dessa situação. Eu não tinha a mínima ideia de como é que eu ia resolver isso. 3 dias antes do concílio, minha secretária na época, porque houve o concílio, eu tomei posse no final do concílio, foi remarcado um concílio para decidir todo o orçamento, dali 3 meses. Esse concílio aconteceu em abril de 88. Ela me disse, tem um grupo de irmãs aqui, quero falar com o senhor. Eu falei, mas, gente, as nomeações já foram feitas, o que essas irmãs vêm conversar comigo? Porque logo o bispo pensa isso, um grupo de leigos vem protestar por questão de nomeação. Mas deixei elas entrar. E elas disseram para mim, nós viemos orar pelo senhor e pelo concílio. Me deram as mãos,
oraram por mim. Enquanto elas oravam, Deus falou comigo: convida elas para vir para o concílio e ficar na capela orando enquanto o concílio acontece. O relatório da Comissão de Finanças estava previsto para as 14 horas. O presidente da Comissão de Finanças era o nosso irmão Hélio Goulart. Às 14 horas o relatório começou, às 15 para as 3 estava aprovado. Sabe por quê? Porque nós clamamos o poder de Deus. Eu teria aqui uma infinidade de testemunhos para contar para vocês. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. O poder de Deus funciona. Visto como a sabedoria, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Olha essa frase, tem que repetir. Visto como, na sabedoria de Deus, o item 7, Wagner, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, a sabedoria do homem não conseguiu prover salvação para ele. É isso que Paulo está dizendo. A sabedoria do homem não conseguiu prover felicidade para ele. A sabedoria do homem não consegue prover justiça para ele. Então, diante da incompetência, da falácia da sabedoria humana, Deus propõe uma loucura. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso é tremendo, porque trata da desconstrução da sabedoria humana como instrumento para dar salvação ao ser humano. Vamos considerar um pouco. Quando as pessoas querem mais instrução, ter mais sabedoria, a grande maioria não quer ter mais instrução, não quer ter mais sabedoria para honrar a Deus, mas para ter um bom emprego e ganhar dinheiro. Não é assim que funciona? Essa é a lógica humana. Essa é a motivação humana. E isso cada vez se acelera mais no mundo materialista como nós vivemos. Só o poder de Deus, via ação do Espírito Santo, constrange um coração arrogante e sábio para reconhecer que a sua sabedoria é nada diante do poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como buscam sabedoria. A expressão grego e judeu, ela é muito mais do que étnica, indicando uma raça, um grupo étnico. Ela, na linguagem de Paulo, o grego aponta o ser humano intelectual. E o judeu, o homem religioso. Que continua sendo assim. Continua sendo assim. Os gregos se orgulham de terem influenciado o modo de pensar do mundo ocidental. É forjado na filosofia grega. A lógica, a retórica, a oratória, é tudo criação dos gregos. Eu não pedi para Deus, não, mas olha a situação da Grécia. Olha o momento que nós estamos vivendo. Onde está, ó sábio, a sua sabedoria? E um país que ainda continua sendo o mais poderoso do mundo, não foi edificado em cima da sabedoria humana. Foi edificado em cima da pregação louca do Evangelho. O Reverendo Times, certa vez, me contou há tempos atrás, que no século XIX,
na primeira metade do século XIX, em cada 3 pessoas, 2 se declaravam metodistas. Quando acabava a colheita, eles faziam acampamentos imensos, juntavam em várias partes da nação para fazerem cultos, uma semana inteira buscando o poder de Deus. Através disso, eles mandaram missionários, tanto que a Igreja Metodista Unida está na Índia, está no Vietnã, está nas Filipinas, está em 1/3 dos países da África, tem Igreja Metodista Unida. Esses encontros chamados camps, encontros de avivamento, moveram o coração de centenas e centenas de homens e mulheres, e eles se espalharam pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. Isso tornou eles uma grande nação, porque plantavam e colhiam em abundância, porque dependiam do poder de Deus. A riqueza construída nos Estados Unidos foi fruto da fé que eles viveram no século. Foram 100 anos semeando. E tem cerca de 30, 40 anos que eles começaram a se tornar descrentes do poder de Deus e estão confiando mais na sabedoria humana. E vivem dramas terríveis. As grandes cidades têm bolsão de miséria como tem no Brasil hoje. E nenhuma nação, nenhum império resistiu a isso que eu estou dizendo para vocês. Cadê Roma? É uma cidade, não é mais um império. No tempo da Rainha Vitória da Inglaterra, dizia que o sol não se punha sobre o reino da Inglaterra. O que restou da Inglaterra? Só aquela ilha. E mais um império vai acabar. Porque é a sabedoria humana que está conduzindo. Mas há uma igreja que cresce porque crê na loucura do Evangelho, no poder de Deus, que crê na manifestação do poder de Deus, e que não só crê, deseja ver sinais de manifestação. Faz de novo. Nós estamos orando e dizendo: faz de novo, Senhor. Nós pregamos a Cristo crucificado. Há uma finalidade na crucificação, aquele ato cruel, hediondo, traz em si a denúncia do pecado. A tragédia humana é posta naquela cruz. Mostra a obediência, submissão, humildade. Humilhou-se até a morte. Mostra sofrimento, salvação, por tua causa e pela minha causa. Nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, que esperavam um Messias como Davi, um rei vencedor de batalhas. Absurdo para o ser humano normal, absurdo para os gregos, loucura. Mas para nós, diga para o seu irmão aí, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Há algo, vivemos divisão, vivemos conflitos. Eu estimo que, conhecendo o Novo Testamento, quase a metade das cartas pastorais são tentativas de solucionar problemas de conflitos, por conta da sabedoria humana, por conta da natureza humana, que muitas vezes tenta se sobrepor ao poder de Deus. Eu acredito que de 1/3 a metade do meu esforço, do meu trabalho como bispo, do seu trabalho como pastor, é resolvendo conflitos. E nós todos temos doutorado honoris causa de solução de conflitos.
Quando dá assim uma paradinha, uma semana que você respira e diz, agora acalmou. Quando você acaba de falar que ela agora acalmou, o telefone toca. Começa tudo de novo. Está todo mundo junto comigo nisso. Então nós não podemos estar divididos, irmãos. Nós precisamos ser amparadores uns dos outros. Porque se há pessoa limitada, essa pessoa sou eu, irmãos. Isso eu não estou falando média, não. Eu tenho várias limitações. Mas eu confio no poder de Deus. Eu busco o poder de Deus. Você está vivendo algum drama que você está precisando de uma intervenção sobrenatural? Na sua igreja, na sua casa. Porque às vezes o ataque vem sobre a nossa família. Eu convido você a sair do seu lugar. Eu vou ajoelhar aqui, vou botar a boca no pó, nós vamos clamar aqui ao Senhor. Para que o poder de Deus, esse Deus, o sobrenatural de Deus se manifeste. Venha orar comigo. Nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar. Porque precisamos de intervenção divina. Precisamos do poder que se manifesta através da cruz de Cristo. Vem, visita a tua igreja. Espírito Santo de Deus, vem, acende a chama. Vem, enche o nosso coração de esperança. Vem, enche o nosso coração de palavra de ordem. Vem e enche o nosso coração de resistência ao maligno, Senhor. Satanás, tu não tens lugar na vida do teu povo. No nome de Jesus, na autoridade que me foi dada como pastor da tua igreja, eu repreendo ao adversário e profetizo bênção sem medida na vida dos teus filhos e filhas, ó Pai. Vem, Senhor, aviva a tua igreja. Consagra o nosso coração e nos qualifica para uma vida santa, íntegra na tua presença. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão do Brasil nesse momento, Senhor. Ó Deus, o adversário conquistou corações, Senhor, nos níveis mais altos da República, Senhor. Nós rejeitamos essa obra maligna. E nós, Senhor, queremos rogar que o Senhor levante homens santos que possam restaurar a vida da nação, Senhor. Nós nos solidarizamos com vários trabalhadores que estão perdendo seu lugar de trabalho. Nós nos solidarizamos com os menores a quem não foi dado nenhuma oportunidade nessa vida, Senhor. Ó Senhor, tem compaixão do teu povo. Ser propício a nós, pecadores, Pai. Nós fomos levantados por Ti, Senhor. E queremos fazer essa obra, Senhor, na autoridade, no poder do Teu Espírito Santo. Enche o nosso coração de compaixão, Pai, de misericórdia, pelas nossas ovelhas, pelo bairro onde o Senhor nos colocou. E ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos, confiando a Ti a vida de cada um aqui, Senhor. No nome daquele que vive e reina, o nosso Salvador Jesus Cristo. O ressuscitado, o que venceu a morte. O Senhor Jesus, Senhor da nossa vida, Senhor da igreja, Senhor do universo. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode voltar ao seu lugar, sabendo que o clamor que você trouxe a esse altar, o Senhor tomou nas mãos poderosas dele. E nas suas mãos a tua vida, a tua luta se transforma em vitória. Em nome de Jesus.